Beleza. E aí, Simon, hoje Falar a gente de vai. small caps? Small caps, Eu tava aí essa semana levantando, né? Levantei algumas empresas de até um bilhão de patrimônio líquido, né? Fui lá, peguei desde de 10 a 50 milhões, de 50 milhões a 500 milhões, de 500 milhões a um Separasse bilhão de patrimônio o líquido. Separei ali, achei umas coisas interessantes, outras nem tanto. Tem muita porcaria jogada ali no meio, né? Mas assim, achei uns nomes interessantes e a gente acabou ali, né? Eu, o Simon e o Brian, numa conversa ali no grupo que a gente tem, falando um pouco sobre Cambuci, né? Que é uma empresa que está aí, inclusive no dia a dia da maioria dos brasileiros. Provavelmente, na maioria de quem investe ali, provavelmente tem pelo menos um calçado aí, principalmente quem pratica algum tipo de esporte, né? Seja um calçado ou uma blusa que usa ali na academia e tudo mais, né? Para quem não conhece, a Cambuci, ela é uma empresa que ela fabrica materiais esportivos como bolas, né? No geral, não só de futebol, né? Mas para todas as modalidades. Tem o site deles aí na mão? Vou abrir aqui. Daí já mostra mais ou menos ali o que são os produtos e tal, para a galera se familiarizar, porque, Show. assim, é o que o Rubens falou, é uma empresa que todo mundo já comprou alguma coisa deles. Mas aí, como falando aqui da Cambuci, né? É uma empresa que está no mercado aí há muito tempo, né? Se a gente olhar aqui, ela foi fundada em 1945, 78 anos de existência, já passou por muita coisa. A IPO desde 1985. Aí fica aquela questão, né? Uma empresa que abriu capital lá em 1985 e o patrimônio líquido dela, né, ainda é baixo. Quando a gente olha aqui no Fundamentos, por exemplo, eu não deixei muita coisa aberta, Simon, para a gente fazer o passo a passo, onde a gente procura para a galera se habituar um pouco, né? Tá. A Cambi, que? Inclusive, eles tiveram a mudança da proposta de conversão de ações preferenciais. Isso, em 2019 eles fizeram uma mudança na governança, onde eles tinham ações preferenciais e ações ordinárias. Em 2019 eles extinguiram a ordinária. A conversão foi de 1 para 1, então quem tinha as preferenciais não saiu prejudicado, apesar da empresa hoje ainda ter ali o tag along em 0%, mesmo tendo as ações eu mandei ordinárias. Mensagem para ele até aquele dia que a gente, né, debateu e não tive resposta. Não respondeu ainda, né? Mas e assim, é um risco que tem aí, né? Porque esse caso venha mudar de controlador, coisa que quando a gente quando eu assisti o Cambuci Day, né, que que é o controlador da empresa falou, ele disse que ele não tem pretensão de sair do negócio, né? Não tem nem questão de sucessão patrimonial ainda, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Isso aí depois vai falar, debater um pouquinho. Isso, então como o cara tá dentro do negócio, mesmo não tendo ali o tag along, né, sendo 0%, a gente fica um pouco seguro em relação à presença do controlador dentro do negócio. O cara hoje ele tá dentro do conselho de administração, então ele tá atuante dentro da empresa e ele tá ali participando ativamente da gestão. Como eu falei aqui, ó, a empresa tem um patrimônio líquido de 203 milhões de reais. Então, é uma empresa que tem 78 anos de vida, 38 anos de bolsa, mas ainda tem um patrimônio líquido muito baixo. Ela vale hoje, em valor de mercado, 422 milhões de reais. Então, assim, é uma empresa que ela é uma empresa grande, vende muito, né, dentro do setor dela, mas não teve um grande desenvolvimento nessa área da Bolsa de Valores. Até porque é uma empresa que ela acaba não sendo muito falada. Então a gente tem aqui, né, a Cambuci, ela fabrica as bolas da pênalti. Deixa eu ver se eu vou pro site oficial deles aqui, só pra gente dar isso. Aí assim, eles não produzem só chuteiras e bolas, né? Eles produzem moletons, camisas para atividades esportivas, shorts, meiões, meias em geral, tudo mais, né? E tudo em cima dessas marcas da Penalty. E a outra marca deles que é a Stadium. A Stadium, ela é mais focada, né, nessa parte de bolas e chuteiras, né? Tem um meiãozinho aqui perdido no meio, uma camisinha. Ela é uma linha mais barata, né? Bem mais barata. É uma linha de entrada, é uma. Isso. Né? Porque quando a gente fala de pênalti, a gente está falando de uma marca
que eles especializaram essa marca para ela poder ser utilizada na Copa do Mundo, nos campeonatos estaduais, como tipo, basicamente todo campeonato que a gente tem no Brasil, né, na América do Sul, em vários campeonatos da Europa, a bola de futebol que é utilizada lá é da pênalti, né? Então, assim, basicamente tem concorrência dele é 3 players mundiais que tem concorrência com eles, mas a concorrência é só lá fora. Aqui dentro do Brasil, basicamente, eles não têm concorrência. 80% do market share é deles hoje em relação a esse mercado, principalmente das bolas de futebol. Então, tipo, a empresa ela é muito presente. Algo bem legal que ele falou é a questão da barreira de entrada para esse mercado, para esse tipo de negócio. Porque a tecnologia que eles têm não é uma tecnologia fácil de desenvolver, né? Para ter essas bolas tudo dentro das especificações que a FIFA exige para se ter ali na participação no campeonato. Então, tudo isso aí é uma barreira de entrada e uma segurança que a empresa tem em relação ao negócio. Inclusive, o que eles vão fazer? Estão pensando em fazer? Produzir a bola em quadro branco, que é o quê? Produz a bola de futebol sem a marca da pênalti, em quadro branco, vende para o concorrente, e o concorrente só vai estampar a marca dela ali, né, e vai ganhar uma diferença na hora de vender. Então, assim, se eles começarem a fazer isso, é uma linha de negócio que vai trazer um resultado muito grande para eles. Pode ser que eles, se eles fizerem essa entrada mesmo, né, nessa linha de pensamento aí, eles vão provavelmente dobrar aí o faturamento e a receita deles, né, porque muita gente vai comprar deles, porque é mais fácil comprar algo que já tem a tecnologia pronta, só ganha um spread ali na hora de venda, né? E ela fica com esse mercado também. E tem a Estádio com a linha mais barata. Inclusive, ele falou de uma criação de uma outra marca ou de uma outra linha, onde eles querem pegar o preço intermediário dessas bolas de futebol, ou das bolas em geral. Porque ele falou que as bolas que tem hoje, ou elas são muito baratas, na casa de 160 até R$ 200, ou elas são as top de linhas que são muito caras, que é acima de R$ 700. Então ele quer fazer o quê? Ele quer criar uma linha para pegar a galera ali entre 300 e R$ 500. Então ele quer pegar essa faixa de mercado que não tem ninguém atuando atualmente. Então todo mundo atua na faixa de 200 ou na faixa de 700 acima. Ele quer pegar o intermediário, então é um mercado ainda que não é explorado e que pode ser interessante trazer resultados para a empresa. O RI deles aqui, um RI tradicional, não tem aquele monte de fuzuê, só o relatório da administração, que é uma apresentaçãozinha, e o ITR, que é o obrigatório que é pedido aí pela B3. Então é só isso que eles têm, ó. Não tem aquele monte de fuzuê que tem aqui. Eles estão, segmento tradicional de governança, nível 1. Nível 1, né? Né? Aí eles escolheram ter só a ação ordinária, né? Só que é aquela questão, sem tag along. O free float deles acaba sendo 100% pelo fato de que o controlador, as ações dele, ele também negocia livremente no mercado. Ele pode comprar e vender livremente no mercado, é claro, fazendo as informações que ele diminuiu ou aumentou a posição. Tem em torno de 30%, né? A família toda acho que é 50%. A gente vê aqui nos acionistas. Tá aqui, ó. O Roberto Stefano, que é o cara, né? Tem 25%. O Eduardo Stefano tem 25,97%, quase 26%. O Eduardo Stefano, que é filho, tem 21,12%. O Rivali representa. Aí tem uma empresa aqui. Uma empresa. 9,17%. A Sueli Vizintas Stefano, que é da família também, 3,85%. Aí tem um fundo aqui, o BRZ Small Cap FII Ações, 2%. Maria Aparecida Stefano, 1,92%. E a Mara Eliana Carlete Stefano, 1,9%. E a Juliânia Vizintas Stefano, 1,84%. Em torno de 55% aí, mais ou menos, da família. O interessante falar sobre isso aí é que o Roberto Stefano, na live que ele fez, né? Depois a gente vai botar o link da live ali, até para quem quiser assistir, porque é bem didático, assim, o cara, manja muito da empresa, né? O dono. Ele dá uns insights bem interessantes sobre investimento, ele como investidor, né? E ele foi questionado sobre isso aí, sobre a participação relevante da família.
e ele disse que nenhum querem participar do negócio. Só querem ser acionistas. Até pelo fato de que todos têm um negócio próprio. Todos eles têm um negócio, têm o próprio negócio mesmo. Então eles só são investidores. Claro que eles têm cadeira em conselho e tal, mas provavelmente devem né, fazer uma procuração que o Roberto é o cara que define o que vai fazer. O que eu acho assim é bom, mas tem um lado ruim, que aí toca onde a gente já questionou várias vezes, né? Inclusive na comunidade ali, sobre a sucessão. Assim, ele fala na live que ainda não tem um projeto de sucessão porque eu tô com todo o gás, né? Quero trabalhar. Ele saiu um período da empresa, ele contratou um CEO ali em 2012, 13, o CEO só fez cagada, né? Botou a empresa para baixo. Aí ele retomou, né? Pediram conselho, pediu renúncia, renunciaram. Isso aí tem tudo nos fatos. Se procurar no Fundamentos aí, Rubens, bota ali para tu ver. Sim. Dados históricos aí, puxa aí. Fatos relevantes. Não, aí. Fatos aqui, relevantes. né? No meio, isso. Puxa, marca o quadradinho ali. Aí, pelo título aí, não precisa nem abrir, ó. Olha lá 2013, 14, vem para baixo. Aí tem, ó, tem entrada do novo CEO por 2013, mais ou menos. Cadê aqui? Aumento de capital, leilão, contratação de presidente, preparação para adesão ao nível 1. Isso, aí depois, olha, para 2015, 16 tem renúncia de vários diretores. Carta de renúncia. E é quando o Roberto assume de novo. É por aí, 2014, 16. Aqui, ó, renúncia aqui. Renúncia. Isso, renúncia de todo mundo aí. Aí tirou o CEO, né? O CEO Sim, sai por ele 2 tá Não, aqui ele no sai meio. por aí, ó, 2016, é onde depois não tem mais fato, ó. 17, aqui 19, no meio. 17, 18 não tem isso. Então, tira diretor, tira administrador, tirou o CEO, tipo, ele tirou a equipe que o seu contratado tinha colocado. E aí ele assume, aí ele compra mais, ele passou a vida inteira dele comprando as ações da empresa, né? Então, há 40 anos ele disse que compra ações da empresa, desde que ela abriu capital. E aí ela abriu capital em 85, né? É por aí. 1985. Isso, então ele sempre comprou posições, vendeu. Ele disse que não vendeu, mas eu acredito que tem vendido, porque é que mudou então, aí depois de 2016, teve a emissão, aqui, ó, por exemplo, a conversão. Olha aqui em 2011, ó, tinha essa Três Marias Incorporações e Construções. Tá, né? então eu acho que essa Três Maria, porque ele falou assim, ó, o CEO foi de acordo com um conselho. Então essa Três Maria devia ter um conselho e votaram para colocar um CEO lá. E o olha CEO quanto ele tinha. Ele tinha 19%, 19%. Era pouco. No total. Meio ambiente, e ele tinha as duas, ele tinha ON e PN, né? Aí 2012, cadê ele? Já não vou mais para frente. Ó, já aumentou um pouquinho, foi aumentando. Mais PN. 2014, cadê ele? Aqui, ó, 2014, 23% já aumentou. Já foi né? o principal aí. As ordinárias, 35%. Aí 2017, manteve, 2019. No final de 2019 é a reestruturação. Ele e o filho dele é sempre aqui, ó. Ali, ó, Alex PN. Vai mudar PN aí. Ó, PN sumiu. Antes de 2020. A PN sumiu. Quase então, 24%. Para então aumentou a liquidez, né? Aumentou a liquidez porque adicionou novas ações. E ele vem mantendo esse percentual de 25%. Aumentou para 25%, ó, de 23 para 25%. Então aí o que ele faz? Ele assume de novo, né, a presidência. Ele não é o CEO da empresa, mas ele é o cara que faz tudo, né? Ele é presidente do conselho de administração e ele pegou um cara que era funcionário da empresa, né? O cara era funcionário da empresa, chão de fábrica há muito tempo. Aí ele deu oportunidade, porque o cara se especializou, ele deu oportunidade para o cara assumir a empresa. E assim, para ter uma ideia, a gente até riu disso aqui, eu saio esses dias, para ter uma ideia de como que o CEO que cobra, ele cobrou um carregador de carro elétrico que o Roberto mandou instalar. Tipo, o cara é dono da companhia, mandou instalar um carregador pro carro dele que é híbrido, elétrico. Descontaram do bolso dele. Descontaram do bolso do cara. Então, assim, realmente o cara tá trabalhando certinho as contas da empresa, e isso é muito importante pra gente que é um acionista minoritário, por exemplo. Então, assim, ó, eu achei gráfico do invest.com de 1995 para cá. Se tu abrir aí o invest.com vai aparecer. Então, assim, dá pra, é o único site que eu consegui achar que tinha totalidade. Se pegava a maioria, vai ser 2019. Tem aí? Tem receita líquida e lucro líquido desde lá. Tem lucro, mas não a cotação. Tem a cotação? Cotação, deixa eu ver aqui em cima. Cotação não deve ter. Não. Não, de 2000, 2019. Então, foi em dezembro de 2019 que eles fizeram a reestruturação.
Então tu não vai achar em lugar nenhum. Vai pegar só 2009. O único que eu Qual achei é o foi site? investing.com. Investing, é isso. .com.br. E aí ele já vem pro português. Isso, esse aí mesmo. Aí bota aí Camusi. É o único que tem história. E aí a gente vai ver várias distorções no gráfico, mas se olhar com se tivesse uma linha de cálculo exponencial, a gente vai ver que ela é uma linha crescente. Embora a volatilidade é altíssima. Tem como Ali, expandir aqui? 95. Tem. Ele tem um xizinho por aí. Peraí. Acho que é esse aí mesmo que pegou. Aqui. Aí, isso. Aí. Deixa eu pegar aqui uma. Tem que. É 95, 1995. Olha como ele é muito volátil, né? É pancadão. Mas se a gente traçasse uma linha exponencial da média, vai ver que ela é para cima, ó. Embora a empresa dá muita porrada, dá porrada para cima e depois para baixo, mas vai ver que no longo prazo é para cima, economicamente, né? Só que é isso aí, ó, é para cima. Só que olha quanto solavanco tem aí. Tem esse período aí, ó, desse topo, desse segundo topo mais alto aí para a esquerda aí, Rubens. Acho que deve ser 2007 ali, 2010. Não, 2010. Mais para trás. Mais. Aí. O que é aí? 2010. 2010. Então, traça de 2010 ali até 2017, 18, até 2000, até a reestruturação, 2019. Não, traça para baixo. Vem para baixo. Aí, mais um pouquinho, no outro ponto ali. No outro ponto. Porque aí nesse da distorção é a reestruturação, é quando mudou PN, um PN virou ordinário, então mudou. É isso aí. Olha quanto tempo de queda, foi praticamente 9 anos. Entendeu? Coincide com isso aqui, né? Cadê? Com o período que ela estava sobre a gestão do outro CEO lá. Não, 2009. Aí, a partir daí. Até 2017. É. E aí, olha como depois de 2017, aos últimos 5 anos, a empresa é bem previsível, ó. Olha o lucro dela, é bem, né? Não é aquela solavanca, aquelas ondas ali, ó. Ele vai mais estável. A receita, sim, deu solavanco, porque, né, teve pandemia, entrou pedido. Uma coisa que eu não gostei foi que ele falou, assim, que ele não... eu não tenho previsão para 60 dias. Para 15, 30 eu tenho, para 60 eu não tenho. Então, assim, de repente acontece alguma coisa, é bom que ele corta os custos, né, rápido, por causa da produção, mas o ruim porque ele não tem receita previsível. Então, naturalmente, a gente já sabe, a empresa é extremamente volátil. O negócio é extremamente volátil, porque tu não consegue prever. Agora, aquilo que o Rubens tinha falado, se ele fecha um acordo com que está para sair, né, entre governo, com as escolas, para botar a prática de esportes dentro da escola, vôlei, basquete, ser um negócio mais organizado e profissional, a receita dele, ele diz que mais que dobra. Então aí ele garante todo ano, eu preciso, sei lá, 100 mil bolas no primeiro trimestre, que é quando começam as aulas. Então ele garante, né, ele dá previsibilidade de acordo com o contrato que ele fizer. Aí muda o patamar da empresa completamente. E aí ele vai ter também a questão de uma previsibilidade desses pedidos, porque a vida útil de um equipamento dentro da escola ele é muito baixa, tipo 6 meses, um ano estourando. Dentro da escola é 6 meses, um né? ano, no máximo. Então, a previsibilidade de pedidos e de um crescimento na receita, vai ser muito grande. Só que para isso acontecer... A estabilidade de receita. Sim. Também que é importante. Então, assim, o projeto dentro do MEC já existe, mas como eu trabalho na educação... Que a Ana Moser, que é a jogadora de vôlei, que tá, né, ela tá vindo do governo do Bolsonaro, ela ficou mantida no cargo, então ela que tá trabalhando isso. Agora, se vai passar, se não vai passar, ele acredita que sim. Né, ele tava não, passar já passou, já está aprovado. Se vão executar, né? O problema é o quê? Por exemplo, eu trabalho na educação. O projeto sobre educação financeira no MEC foi aprovado em 2019. Só que ele vai ser, por exemplo, aqui na minha cidade, ele vai começar a ser executado o ano que vem, 2023. Então, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Ano que vem, 24. A gente está falando de 6 anos.
3 anos. entre aprovação e execução, entendeu? Então, assim, é claro, quando você fala de São Paulo e Rio de Janeiro, que é o polo, que está lá no centro, na Muvuquinha, lá já está aplicado. Mas quando a gente fala para o resto do Brasil, isso demora 3, 4, 5 anos. Então, isso vai demorar um pouquinho para vir. São Paulo, ele falou que o Tarcísio, até o final do ano, metade das escolas já vão ter quadra de futebol e ele vai ter pedido dessas empresas, então, ou dessas escolas. Então já vai ser algo a mais na receita dele, que a gente pode ver um crescimento aí para o ano que vem de 30%, 40% na receita dele, que vai dar um boom, e provavelmente se der esse boom, a empresa ela vai talvez dobrar o preço da cotação dela, que é o que vem acontecendo, né? Ela veio aumentando, ela aumentou. E aí vai criar expectativa, né? Expectativa com previsibilidade de renda. Ó, que a gente olha aqui, né? Aqui embaixo, ó. Ela saiu de lá de um lucro líquido de 28 milhões para 76 milhões, a ação saiu de 4 para 10. Então, assim, dobrou. Então, é mais ou menos isso aí. E assim, a empresa. A trimestral aí? Aí a gente vai ter que olhar aqui. Aqui. Demonstrativo de resultados. Bota trimestral ali. Aqui. Olha só, ele tem certa sazonalidade, né? Mas ele acaba entregando. Que nem ele falou, cara, eu nunca fiquei sem renda no mês. Ele sempre tem pedido. Né? Sempre tem pedido. Só que essa volatilidade do negócio, isso impacta diretamente nas ações. Então, uma porrada de 50% para cima ou para baixo vai ser de acordo. Imagina se chega num trimestre e ele, esse mês não deu venda nenhuma. Cara, essa receita vai lá embaixo. Então, que o ponto o cliente dele não faz estoque. Ou seja, o lojista não faz estoque de produtos da Pênalti. Ele compra o que ele vai vender. Por quê? Porque ele falou, é uma coisa que ele tocou muito no assunto. Ele bate muito nisso, sobre o estoque. Eu entrego em até 10 dias. Então o cara me fez o pedido e em 10 dias eu entrego. E o estoque máximo que eu mantenho é 15 dias de estoque. Então, assim, é muito colado a produção com a venda para o B2B. Né? E, então, assim, tem esse risco. Pô, do nada, outra pandemia, por exemplo, a receita vai a metade ou a zero. Não pandemia, mas sei lá, acontece alguma coisa que, sei lá, esse mês não teve pedido. Talvez, assim, não ter pedido eu acho difícil, porque um ponto legal desse negócio dele é que ele não depende de grandes players. Grandes players é parte da receita dele, mas o que mais gera receita para ele são os pequenos players, os pequenos empresários, que é os que mais compram os produtos dele. Olha se pegar o último trimestre, o quarto, aí, ó, pega lá de 2013 lá, ó, olha o último trimestre, vai lá atrás lá, ó, é sempre os mais baixos. Aí, olha, a barrinha para baixo, aí depois foi bom no outro ano, aí no outro ano foi péssimo. Olha lá como deu metade da renda. Aí no outro ano foi melhorzinho. Aí no outro ano, mas normalmente é sempre o pior trimestre, ó, o quarto. Aí ele explica por causa do Natal, fim de ano e tal. Aí depois, né, melhorou, aí pandemia, aí foi o melhor trimestre, o quarto, porque aí, né, voltou os trabalhos e tal. Aí depois, 2 períodos ruins, aí pum, aí a empresa bombou. Sim. Agora a empresa bombou, né? Trocou de patamar de faturamento, tá na faixa de 100 milhões. Se eles manterem esse patamar aqui, eles saiu de 80, né, para 130, então dá uns 70% de crescimento. Agora é o melhor trimestre, o próximo, o terceiro. Na real, esse que a gente tá vivendo. Isso. Que vai dar uma bombada lá em cima, lá, ó, 130 milhões. A margem, a margem do negócio é boa, né, tal. É boa. Aqui, eu trouxe o... Não, lembrando assim, ó, é indústria. É uma empresa, indústria que tem uma marca, tipo a Grendene, né? Ela não é varejo, ela vende para o varejo. Inclusive... Normalmente tem a margem bem melhor. Inclusive o que está pegando eles é realmente algo que é parecido com a Grendene, que é a questão de isenção fiscal, né? Eu usei muito bola de futsal, pênalti, os produtos, tudo que eu usava era pênalti quando eu jogava futsal. 117 milhões de receita líquida, lucro bruto deles foi 57 milhões, uma margem, 48% de margem bruta, a margem EBITDA 27%, e a margem líquida de 18%, um lucro líquido de 21 milhões. Só que o que mais chama a atenção na gente aqui
é isso aqui, ó, que me chamou a atenção, a questão do faturamento deles, 80% é Brasil, quase 90%. Tem uma partezinha na Argentina, e a exportação para fora é muito pouco também. Então, assim, eles não vendem muito lá para fora. Inclusive, a marca na China, ela foi vendida para uma fábrica chinesa. Então, eles não vendem para lá. Eu acho que ainda dá para eles crescer mais para fora, cara. Né? Eu acho. Mas, cadê? Agora vamos buscar aqui. É outro passo, né? Sim. Eu quero. A dívida deles é tranquila, né? Receitas financeiras aqui, por exemplo. Ele tem 60 milhões no total, né? De dívida. Hoje é 60 milhões. E ele disse que quer pagar o mais rápido possível para entrar em 2024 gerado. Ele tem 66 milhões de dívida, né, sendo 17,4 para curto prazo e 48,7 para longo prazo. E tem 5,5 milhões de caixa. Dívida líquida de 60 milhões. Então, assim, uma dívida líquida bem controlada, bem menor do que já foi aí em 2013, 2014, que era na casa de 150 milhões. A gente está tão acostumado a olhar para empresas maiores, então a gente olha 150 milhões, parece pouco. Né? Mas para o tamanho da empresa, é muito, porque a gente está falando da empresa de patrimônio líquido de menos de 300 milhões de reais. Então, uma dívida de 150 milhões é algo relevante para ela. Metade. Então, assim, a dívida líquida por EBITDA deles é de 0,5 vezes, bem baixo mesmo. Estoque, né, eles têm 46 milhões em estoque. Lembrando que esse estoque aqui ele não é só o produto pronto, mas boa parte dele é matéria-prima, já que ele prima por essa questão da fabricação e a venda rápida. Da borracha, né? A borracha sintética que ele falou. Isso. Aqui é o que eu queria chegar, o que eu achei mais importante a gente dar uma olhadinha. Eles têm aqui umas contas a receber, né? Aí eles têm aqui 15 milhões em tributos a recuperar. E eles têm aqui, cadê? Deixa eu dar uma olhadinha. Uma propriedade para investimento no valor de 67 milhões, que pode ser que eles venham a vender essa propriedade, e é um dinheiro que pode entrar na empresa que ela pode fazer aquisição de alguma coisa, ou até mesmo distribuir para os acionistas. E tem aqui, cadê, cara? Esses tributos a recuperar aqui de 23 milhões é um tributo que eles têm a recuperar, que é referente, eles estavam pagando os tributos, né? Só que eles não estavam tendo retorno desse tributo. Era um imposto que eles tinham isenção, eles pagavam e tinham que retornar, só que o governo não estava devendo. Matéria-prima. Isso. Ele importa e tinha que pagar, aí ele não estava pagando, aí ele começou a pagar e aí ele entrou judicialmente porque isso aí o governo ele tinha, né, uma isenção. Só que o governo não estava pagando de volta para ele. Então ele tem que esse aqui mais esses 41 milhões aqui do imobilizado. Então, são 64 milhões. Então, é um dinheiro que os advogados da empresa estão entrando em processo, provavelmente vão tentar recuperar. Isso aqui é quase que causa ganha, mas provavelmente só vai vir para o ano que vem e é uma receita que vai entrar aí bem interessante para a empresa. E tem essa questão das reservas de incentivos fiscais, né, que como eles tiveram um período muito longo de prejuízo, o que eles precisam fazer? Eles são obrigados a repor, né, esses incentivos, porque quando você tem prejuízo, né, você acaba não fazendo essa reserva. Então, como eles tiveram esse prejuízo, eles têm que repor. Por isso que eles não pagam dividendos atualmente, pagam só juros sobre capital próprio, porque eles só podem pagar dividendos depois que eles repor essa reserva, porque eles não podem distribuir, porque é igual a Grendene lá, né? Eles só podem usar para investimentos, ou seja, eles têm dinheiro para investir, mas por enquanto não sabem aonde vão investir ainda, né? Não tem ele até falou sobre isso aí, que no caso ali, quem estava fazendo o podcast com ele, questionou, né? Tá, mas poderia fazer aquisições, M&A, né? Uma expansão da indústria? Ele disse, a princípio não, porque assim, só se, claro, tivesse super pedidos, né? Que aí ele não conseguia entregar. Por quê? Porque ele pode operar 24/7, né? Ele pode operar em 3 turnos. Sim. Pode esticar sábado e domingo. E aí ele consegue aumentar a produtividade dele, né? Embora tenha um custo maior, por ter hora extra e tal, mudança de turno, né? Pagar o turno de adicional noturno, mas ele disse que era tranquilo. Então, a princípio, para ele, não. A princípio dele era quitar a dívida, né, que é 60 e poucos milhões, e entrar o ano 2024 zerado,
e pagando o juros sobre o capital próprio é 15% sobre, não me lembro se é o lucro do trimestre ou é sobre o faturamento. Eu não cheguei a ler isso, não. Não, ele falou, eu acho que é sobre o lucro do trimestre. Aí ele ia pagar 15% de JCP trimestral. E é por enquanto isso. O dividendo até. O dividendo. O dividendo a princípio não vai ter, porque tem que recuperar essa reserva de incentivo fiscal. Ele teve muito prejuízo. O outro ponto que ele falou sobre melhorar a questão do custo operacional da empresa, né, para acelerar, inclusive, essa recuperação dos incentivos fiscais aqui da reserva, é levar todo o parque fábrico dele para um único lugar. Né? Ele falou que isso daria uma economia total de 12 milhões de reais por ano, né, se eles concentrassem a fabricação deles num lugar só. Mas ele está verificando ainda, conversando com os estados, com os governos dos estados, para ver qual é a questão do incentivo fiscal, para levar as empresas para lá e ficar tudo num lugar só. Então, assim, é a empresa que mostra um resultado legal, um resultado interessante, crescente, inclusive, a gente olha aqui, né, tem essas distorções aqui, mas ele vem mantendo aqui um crescimento no ROI dele, por exemplo, ó, saiu lá de 2019 de 9% para um ROI de 37% agora, né, e uma margem líquida de 9% também aqui para 16%. Então ele vem melhorando esses resultados. A empresa ela vem pagando o juros sobre capital próprio, pagou 2022 aí cerca de 3% e 2023 cerca de 2,5%, uma média aqui de 2,5% mais ou menos. Né, eles vão continuar pagando. A expectativa é muito baixa, está com a expectativa de PL de 5 vezes aí, já foi maior lá em 2020, mas isso aqui já foi, né? Quando a ação estava R$4, agora já dobrou, né? Essa expectativa diminui, o mercado vai esperar um pouquinho. Basicamente é isso que tem para falar com o Bussi, eu acho que não tem muito mais a falar, a expectativa da empresa é boa, o material que ela vende é um material que, independente da crise, vai vender, mesmo que em menor quantidade, mas vai, porque não é uma necessidade tão primária assim, mas a galera quer jogar o futebolzinho para se divertir, tem uns campeonatos de futebol, a empresa já foi patrocinadora de seleção brasileira, de 4 ou 5 clubes brasileiros como São Paulo, Corinthians, tudo ao mesmo tempo, então assim, é uma empresa de renome, uma marca muito reconhecida. Eu acho que só o que? Nike que bate bem de frente com eles, né? Em relação à chuteira. Nike e Adidas, mas é outra linha, né? É outro, sim. Assim, o que ele fala muito ali? As bolas, eles têm como é que se chama? A licença? É licença, não? Ou a patente, não. O registro, no mundo todo. É a patente em todos os países. Isso, padrão então, FIFA. Assim, é um padrão FIFA, então ela né, é top, é o padrão top. Só que qual é o mercado dele? É o futebol amador, é o futebol de base, agora é o futebol feminino profissional, mas o principal dele não é o futebol profissional, né? A bola sim, a bola que é o carro-chefe sim, mas os equipamentos, né, vestuário, chuteiras, tênis, tudo, é outra pegada. O futsal sim é profissional também, mas é mais futebol amador do que futebol profissional. Por isso que a gente não vê no futebol profissional chuteira, pênalti, assim, não tem, mas é Nike, Adidas, que é o... porque assim, quando a gente pensa em bola, a gente vai direto pro futebol de campo. Mas o cara, ele atende a linha bola de ponta a ponta, handebol, futsal, vôlei, basquete. Então, assim, o cara vende tudo. Então, assim, independente do momento da economia, vai vender. É uma empresa que, com essa mudança da gestão, se ela se manter com esse mesmo padrão que ela tá, pode vir aí a ser uma empresa de 3 bi futuramente, não sei, né? Mas vai demorar. Eu achei interessante, vou continuar estudando a empresa. É claro que isso aqui foi só uma visão superficial dela, que a gente fez aqui, deu uma olhadinha por cima. Tem que acompanhar melhor, entender mais a questão da visão, da administração da empresa, para a gente conseguir entender realmente o negócio.